E aí, cara, aquilo foi juntando de informação e de vivência, sobretudo, entendeu? De viver a prática, de visitar igrejas lá no rincão, lá no fim do mundo, e as igrejas mais celebradas, badaladas do centro urbano, capitais, nas capitais, e você vai vendo assim que tipo existe a igreja, existe empreendimento religioso, existe partidos políticos religiosos, existe mercado gospel, existe mercado da música. E aí, cara, você tem que saber onde é que você está e para onde você está indo. Eu entendi que era possível, então, criar uma banda, e aí nasce o Palavra Antiga. E gravamos com muito sacrifício. Como é que vocês decidiram esse nome? Qual foi a ideia da Palavra Cara, Antiga? o Palavra Antiga veio de um entendimento também, assim, de um aprofundamento, né? De uma compreensão que na época era muito ligada a essa questão dos mestres, sabe? Da ausência de ensino. Olha só que louco. De onde veio? Acho que ninguém nunca perguntou isso pra mim. É a primeira pessoa que eu vou falar. Altas revelações. Que isso. Prepare. Revelações. Naquela época, eu não sei se você vai se recordar, você era muito novo na época. Eu tenho 33, nasci em 88. Então, 33, sei lá, vamos colocar 2007, você tinha o quê? Você que é bom de geografia aí. 19. 19, então. Cara, então, naquela época, aquele lance do pêndulo que eu falei, a gente foi muito pro espontâneo, muito pro, vamos colocar assim, pro sensitivo, pro místico e tal. E a gente foi perdendo as bases teológicas. Começou aquilo que alguns amigos chamam de esnobismo intelectual. Entendi. Não era legal assim, você ficar lendo muito livro. O negócio é você ficar chapadão no quarto com Deus. Entendeu? E aí veio o Francis Schaeffer, boom, né? A morte da razão, Deus que se revela, Deus que intervém. Veio o Huckmacher, que a arte não precisa de justificativa. Veio na faculdade, outros assuntos, né? Nada a ver, tipo, e ao mesmo tempo a ver, porque na faculdade de arte, de música, existia já também assim uma diversidade de buscas, né, espirituais. Então tinha quem levava a mandala, quem era mais do hindu, quem era mais um católico e tal, tinha um protestante. E aí, cara, eu percebi o seguinte, que a gente precisava voltar, e eu, não só eu, mas amigos, né, pastores amigos, avivalistas inclusive, a gente precisava voltar para as bases do beabá da Bíblia, sabe? Porque nessa coisa de todo mundo ser um avivalista, a gente perdeu os mestres, não tinha mestre. Né? Então, um ano antes, um pouco antes de nascer o Palavra Antiga, essa era a tônica das conversas que a gente fazia nas igrejas. Porque a música era vista quase que puramente como algo profético. Algo profético e o suficiente. E não mais mestral, né? Sendo que por muito tempo, na história da Reforma, ela era responsável pela didática, né? Interessante isso. Ela era didática, ela era pedagógica. Ela não podia ser nem muito difícil. Ela tinha que ser racional. Então é por isso que o movimento começou a receber muitas críticas, né, de mantra, gospel, de coisas incompreensíveis, de atitudes estranhas. E aí começou a pipocar na internet também, né? Videozinhos e tal, que era de um ambiente muito íntimo e de repente foi para um... Não era para estar nacional, né? Não era para estar. Enfim, cara, tudo isso dentro desse contexto de que já existia uma certa ressaca do movimento, entendeu? Uma pergunta assim, tá, mas e daí? Tá, já experimentando culto de 20 minutos, culto de 30, culto de 3 horas. E a gente começou a perceber o óbvio, que tanto um quanto o outro começa e termina. E você tem que viver a sua vida. Você tem que voltar para casa. Você tem que voltar para casa. Sua mulher vai estar lá, seus filhos vão estar lá, o trabalho, os desafios sociais, entendeu? Aí, junto comigo que estava vivendo isso por parte da música, pensando muito na música, em composição e tudo, outros amigos estavam vivenciando isso nas suas áreas. Então, por exemplo, tem um caso do Kaká, que é um amigo lá de Contagem. Ele saiu um dia do culto e falou assim, cara,
o mesmo mendigo tá aqui. Todo culto, toda quarta-feira ele tá aqui. Aí ele que se cansou daquilo, pegou e falou assim, quer ir lá para casa? Aí pôs ele no carro e assim começou o projeto dele com morador de rua. Hoje ele é referência no Brasil todo, porque ele falou assim, cara, tem alguma coisa depois do culto e eu preciso... Tem alguma coisa depois do culto. E aí, vambora. E esse mesmo sentimento estava ali apertando a gente. Tá, mas o que eu vou fazer depois que o culto de adoração mais fantástico acabar?